A história começa com uma garota chamada Jill fugindo de soldados, mas ela cai de joelhos devido a um ferimento. Mesmo assim, ela se recusa a morrer de forma patética e decide lutar. O príncipe Gerard, no entanto, quebra sua espada, e os soldados a capturam. Jill se lembra do momento em que ele a pediu em casamento e pensa sobre como as pessoas a chamavam de uma bruxa fria que só sorria em batalha, mas nada disso a incomodava, pois Gerard estava ao seu lado. No entanto, seu coração foi partido ao descobrir as verdadeiras intenções dele. Gerard diz a ela que deveria sentir vergonha, pois, em vez de admitir seu crime, ela decidiu fugir. Jill tenta explicar que foi incriminada, mas ele não acredita, dizendo que ela machucou sua irmã, Ferris. Ele explica que, se ela tivesse confiado cegamente nele, teria uma vida longa e poderia até se tornar rainha, mas acredita que tudo aconteceu pelo melhor, pois ele não gostaria que seus filhos fossem como ela. Ele ordena que os soldados a levem, mas Jill consegue pegar uma das espadas e tenta atacá-lo. Ele a desarma com facilidade, e ela foge, pulando do telhado enquanto Gerard ordena que atirem nela. Jill bloqueia os ataques, mas Gerard lança sua lança contra ela, que a perfura diretamente no coração. Antes de morrer, ela deseja poder refazer sua vida para não cometer os mesmos erros. Ao abrir os olhos, ela vê seus pais, o que a surpreende, pois eles já deveriam estar mortos. Eles acham que ela está apenas nervosa, já que é a primeira vez na capital real, onde estão para a festa de 15 anos do príncipe Gerard. Jill percebe que Gerard deveria ter 21 anos e pensa que sua vida está passando diante de seus olhos. Ao entrar na festa, Jill percebe que voltou a ser uma criança e se lembra de que essa é a festa onde Gerard a pediu em casamento. Assim que ele faz sua entrada, ela imediatamente foge. Ela vê o quarto de Ferris e recorda que seu noivado com Gerard era apenas uma fachada para esconder o relacionamento proibido dele com a irmã. Quando Jill descobriu, foi acusada de tentar envenenar a princesa e recebeu a sentença de morte. Sem entender o que está acontecendo, ela se pergunta se está sonhando ou se realmente voltou no tempo, mas sabe que essa é uma chance de corrigir seus erros. Ela se lembra de como Gerard a pediu em casamento no instante em que seus olhares se cruzaram, mas, como saiu correndo da sala após vê-lo, se pergunta se já mudou o destino. Para sua surpresa, ele logo a alcança, prestes a propor novamente, mas ela foge, dizendo que seus pais devem estar preocupados. Gerard continua a segui-la, e Jill, desesperada, agarra um rapaz aleatório, dizendo que se apaixonou por ele. O homem, chamado Adis, aceita a proposta, mas Jill percebe que cometeu um erro, pois, em 6 anos, ele se tornará um imperador louco que destruirá o reino. Adis diz a ela para não se preocupar, pois jamais a machucaria, mas o estresse é tanto que Jill desmaia. Ela acorda em seu quarto e vê que Adis está aliviado por ela estar bem, mas ele pede que ela o peça em casamento novamente, para ter certeza de que não está sonhando. Jill pensa sobre o futuro, onde, mesmo após se render, Adis ainda ordenou que seus homens matassem todos, mas decidiu poupá-la quando ela se ofereceu como prisioneira. Ele a pega no colo e diz que ela deveria vestir. Ele a pega no colo e diz que ela deveria vestir-o. Sapato se planeja ficar de pé ou seus pés ficarão frios. Ao ajudá-la a calçar os sapatos, ela começa a corar, pois nunca foi tratada como uma dama. Gerard chega e pergunta por que ela continua fugindo dele, mas Adis intervém, dizendo que ele não deveria pressioná-la com perguntas. Gerard pergunta o que Adis está fazendo no quarto de Jill, e ele responde que é natural um homem se preocupar quando sua esposa desmaia. Gerard corrige, dizendo que ainda não são casados, mas revela que já foi decidido pelo círculo interno do reino que ele se casará com Jill. Ele diz a Adis para não interferir nos assuntos do reino, visto que ele é um estrangeiro, mas Adis pensa que Gerard está apenas bravo por ter sido rejeitado. Ele sugere que saiam dali, mas Gerard afirma que não permitirá que partam. Adis o chama de tolo, dizendo que ele não tem chance, e ordena que todos saiam do caminho, fazendo-os cair de joelhos. Ele se afasta com Jill, prometendo que ninguém a machucará, mas acredita que Gerard não desistirá facilmente. Adis menciona que a energia mágica de Jill ainda está instável, então eles viajarão de barco. Ele até lhe transporta para o local, garantindo que estarão no Império Rave em algumas horas. Adis entrega a ela um vestido, e Jill se surpreende ao ver roupas adequadas para uma garota, mas fica aliviada por ter escapado de Gerard. Depois, Adis oferece chá e bolo para Jill, que acha delicioso. Ela pergunta se ele está realmente falando sério sobre o casamento, lembrando-o de que é apenas uma criança, mas ele não vê problema na idade dela e acredita que ela é perfeita por possuir grandes poderes mágicos.
Adis comenta que Gil deve gostar dele, já que foi ela quem propôs o casamento, e até deseja que ela fosse um pouco mais nova. Gil fica surpresa que ele tenha levado a sério as palavras de uma criança, o que o faz questionar se a proposta foi verdadeira. Ele então pergunta se ela realmente vai se casar com ele, mas Gil revela que a proposta foi uma mentira. De repente, um dragão chamado R aparece, rindo de Adis por acreditar que Gil realmente o amava. Adis segura o rabo do dragão e o arremessa no chão. Gil pensa na lenda da deusa do amor e da terra chamada Kratos e no deus dragão da lógica nos céus, chamado Rave, que arrastaram a humanidade por 1000 anos de guerra. Apenas as pessoas do reino Kratos podem usar magia, enquanto dragões são encontrados apenas no Império Rave. Adis revela que tem 19 anos e menciona que a diferença de idade não é incomum, contando que sua mãe tinha 16 quando se casou com seu pai de 40. Gil pensa que isso poderia causar problemas para o herdeiro, o que faz Adis corar, mas ele acha cedo para discutir esse assunto, já que acabaram de se conhecer. Ela se desculpa pela proposta, explicando que não imaginava que ele levaria a sério. Adis admite que foi culpa dele pensar que uma garota como ela se apaixonaria de repente. Ele diz que a levará de volta a Kratos, o que a assusta, pois sabe que ao retornar terá que enfrentar Gerard. Adis comenta que, mesmo que fosse uma mentira, ele ficou feliz por um momento, acreditando que alguém desejava passar a vida com ele. Gil percebe que estava tratando Adis da mesma forma que Gerard a tratou. Quando Adis está prestes a sair, ela o impede, dizendo que está disposta a se casar com ele. Ele acha que ela está tentando enganá-lo de novo, mas ela se ajoelha diante dele e promete fazê-lo feliz. Ele explica que, devido à sua idade, o casamento deles será apenas de nome até que ela cresça, mas ele a abraça e promete cuidar dela. Adis pede a Rave que lhe dê sua bênção, e um anel surge em seu dedo. Ele menciona que é o anel do consorte do dragão, provando que ela recebeu a bênção de R como esposa do imperador. Adis explica que, até realizarem uma cerimônia de casamento, dirão que estão noivos, mas enquanto ela usar o anel, ele a tratará como sua esposa, prometendo fazer tudo para protegê-la. De repente, o barco é atacado. Gil quer revidar, mas Adis cai de joelhos e pede a Rave que a leve para o porto. Ela se recusa a deixá-lo e diz que o protegerá, então usa magia para erguer o navio no ar e destrói os canhões inimigos apenas com seus punhos. Eles chegam ao reino de Rave, e Gil pede aos soldados que cuidem de Adis, dizendo que foram atacados durante a viagem. R agradece por salvá-lo e sugere que ela não fale tão alto, para que as pessoas não pensem que ela é louca. Ela percebe que os outros não conseguem ver R. Ela avista uma garota chamada Seri procurando por Adis e começa a chorar, dizendo que não sabia o que fazer ao ouvir que ele trouxe uma garota de Kratos. Rave revela que ela é filha de um lorde local chamado Beal e era uma candidata à noiva de Adis, tornando-se uma rival para Gil. Seri se aproxima e afirma que não vai deixar Gil ficar com ele tão facilmente. Gil pensa sobre a tragédia de Beberg em seu tempo, onde uma festa foi realizada para celebrar o retorno de Adis de Kratos, mas como ele não queria se casar com Seri, ela matou as outras candidatas e incendiou o palácio antes de tirar a própria vida. Gil acredita que, por Adis tê-la trazido, a tragédia não acontecerá, mas se preocupa que, se ocorrer, possa levar à guerra com o reino. Rave aparece e diz que Adis já acordou, mas ele está preocupado por saber que ela encontrou Seri. Adis entra no quarto com pão, e Gil hesita em comer, mas ele insiste e ela acha delicioso. Adis brinca que ela nunca o deixará após provar sua comida, dizendo que isso os unirá, mas Gil acha a ideia idiota e lhe dá um tapa. Ela se pergunta por que ele saiu do palácio para vê-la, e ele responde que sentia falta dela. Adis revela que ordenou a seus homens que a levassem para a capital imperial, mas a mantiveram presa no quarto, o que a faz suspeitar que Beal esteja planejando uma rebelião. Rave pensa que ele foi o responsável pelo ataque. Gil pergunta se Adis realmente gosta dela, e ele responde que desejaria que ela o amasse, mas ele mesmo evita se apaixonar por ela. Ele conta sobre sua infância como príncipe, distante da linha de sucessão. Devido ao status de sua mãe como concubina, ele não podia permanecer na capital e foi enviado às terras fronteiriças. Sua mãe o via como um monstro, pois ele era o único que podia ver Rave. Coisas estranhas começaram a acontecer após seu aniversário de 11 anos, quando seu irmão mais velho morreu de uma doença. Em seguida, os outros príncipes próximos na sucessão morreram um após o outro. Isso fez sentir que algo estava tentando torná-lo um imperador, e ele declarou sua inocência a todos, mas a única pessoa que acreditou nele foi seu irmão mais velho. Visli era um príncipe menor e, portanto, não tinha poder para fazer nada.
As mortes misteriosas continuaram ocorrendo por 5 anos, até que seu pai o nomeou príncipe herdeiro. Mas ele decidiu sair do palácio, pois até seu pai o temia. No dia de sua coroação, sua mãe tirou a própria vida, levando-o a ser conhecido como o imperador amaldiçoado. Gil lança um olhar desconfiado para Rave, mas ele assegura que não fez nada, dizendo que Adis se tornaria imperador de qualquer forma, independentemente desses acontecimentos. Rave menciona que Gil não deveria sentir pena de Adis, pois todos o apoiam, graças a Visli. No entanto, Gil sabe que, no futuro, Visli é quem trairá Adis, vazando informações para Kratos, o que resultará na execução de Visli e de todos os irmãos de Adis. Ela pergunta a Adis se ele acha injusto o modo como as pessoas o tratam. Ele responde que, sendo seu povo, ele deve protegê-los, independentemente de qualquer coisa. Adis explica que sua maldição não afetará ninguém desde que ele tenha uma esposa que recebeu a bênção de R. Ele menciona que, com isso, podem viver felizes por pelo menos mais 3 anos. Gil observa que ele possui inúmeros inimigos ao redor, então pergunta como ele planeja lidar com eles. Adis responde que, se Beal realmente o traiu, ele o esmagará, mas prefere evitar violência, o que significa que precisam coletar informações. Gil sugere que ele permaneça no palácio enquanto ela vai investigar, explicando que é seu dever como esposa, o que deixa Adis tão feliz que ele cai no chão. No dia seguinte, Gil caminha pela cidade quando ouve Ciri dentro de uma igreja, onde um padre lhe diz que Beal a valoriza, embora ela seja filha de sua esposa anterior, a qual ele não amava. Ciri começa a chorar porque Adis precisa que sua esposa tenha 14 anos, mas ela já tem 16, e Gil se pergunta por que ele impôs essa condição. De repente, um grupo de soldados entra na igreja, e Gil ouve Ciri gritar. Mesmo lembrando que sua intenção era apenas reunir informações, decide intervir. Enquanto isso, Beal se encontra com Hayden, informando que um grupo desconhecido liderado por Gil assumiu o porto naval e também fez Ciri refém. Adis pergunta sobre as forças do norte, mas Hayden menciona que elas não conseguem resolver a situação, então ele enviará seus próprios homens, pois sua filha está em perigo. Adis se pergunta o que fará com Gil, mas Beal afirma que ela é uma espiã e a culpa pela situação. Ele sugere que, após resolver o problema, Adis ordene que as forças do norte deixem a cidade. Adis dá permissão, mas avisa que, se Gil for inocente, Beal será punido. Contudo, Beal adverte Adis de que ele deveria se preocupar consigo mesmo, pois, se algo acontecer a Ciri, Adis terá que se redimir. Gil e Ciri estão trancadas em uma sala, e Ciri acha que Gil é apenas um garoto qualquer que acabou preso por causa dela. Ciri afirma que Adis virá salvá-las, e Gil percebe o quanto ela confia nele. Gil menciona que tem uma dívida de gratidão com Adis e revela que sua mãe morreu quando ela era jovem, então seu pai se casou novamente, e Gil foi enviada para viver em outro lugar. Ela começou a visitar os dragões, e, embora não entendesse sua língua, sentia que eles estavam falando. Quando Gil conheceu Adis pela primeira vez, ele perguntou se ela conseguia ver algo em seu ombro, mas ela não viu nada. Quando voltou para casa, seu pai a repreendeu, exigindo que ela pagasse de volta o dinheiro gasto para enviá-la ao palácio. Porém, Adis a protegeu e até tomava chá com ela todos os meses antes de partir para Kratos. Na época, ela confessou seus sentimentos por ele, mas Adis recusou devido à sua idade. Gil quer ajudá-la, mas sabe que, se elas escaparem, será acusada de sequestro, então, sua única opção é expor o plano de Beal. 2 pessoas, chamadas Zeke e Camila, são jogadas na sala, e Gil começa a chorar porque os conhece do futuro. Ela lembra que ambos morreram, mas percebe que ainda tem uma chance de salvar as pessoas que ama. Camila tenta animá-la, chamando Zeke de idiota, o que o irrita e os faz começar a discutir. Gil ordena que parem, mas eles não a escutam, então ela quebra suas algemas, surpreendendo a todos com sua força, e liberta todos, dizendo que precisam pensar nos próximos passos. Eles discutem a situação e percebem que os bandidos se disfarçaram de soldados do norte e ocuparam o porto. Zeke questiona o objetivo deles, e Ciri menciona que os bandidos disseram que Gil está por trás do conflito. Camila acredita que Beal planeja usar seus próprios soldados para derrotar os bandidos, expulsar as forças do norte de Beberg e arruinar a reputação de Adis, fazendo todos acreditarem que sua esposa é culpada. Ciri pode acabar morrendo durante o conflito, mas eles acham que Beal não se importa, pois pode usar a morte dela para ganhar poder. Camila questiona por que Gil ainda não apareceu, e um homem chamado Gar revela que estava vigiando o quarto dela, dizendo que os bandidos perguntaram onde ela estava, mas ele disse que não sabia.
Zack se pergunta por que estão procurando Jill, então Camila explica que ela não é realmente a líder deles, e Ceri percebe que seu pai se beneficiará com o conflito. Zack e Camila discutem como foram envolvidos no problema e consideram deixar o Império antes que as tropas de Beal apareçam. Gar sugere contar a verdade a Diz, mas Camila acha que ele nunca acreditará neles, pois são apenas plebeus. Ceri se oferece para falar com ele, afirmando que a Diz é seu amigo e a ouvirá. Ela diz a todos para não se preocuparem com ela e saírem do Império, pois ficará para contar a verdade. Jill reflete sobre a tragédia de Beberg, imaginando o que acontecerá se não interferir, já que Ceri sofrerá com as ações do pai. Então, Jill decide se revelar e explica que o inimigo não fará um movimento até encontrá-la, o que lhes dá uma chance de virar o jogo. Ela diz que precisam resgatar os outros membros das Forças do Norte e retomar o porto. Camila e Zack acham o plano perfeito, e Jill assegura a Ceri que ela é uma parte importante da missão, dizendo que elas perderão se ela morrer. Jill promete protegê-la, mas exige que Ceri acuse formalmente seu pai quando o conflito terminar, alertando-a de que será executada se não seguir o plano. Ceri fica surpresa e se pergunta por que Jill está tentando salvá-la, considerando que elas deveriam ser rivais no amor. Jill explica que seu casamento com a Diz é apenas formal, sem sentimentos românticos entre eles, mas garante a Ceri que ambos têm seus próprios motivos para essa união. Ela prometeu fazê-lo feliz, e Ceri se preocupa que Jill possa traí-lo, mas decide confiar nela. Enquanto isso, a Diz reflete sobre governar pelo medo e ordena que Rave cuide de Jill, dizendo que seu próximo passo dependerá da situação. Ele suspeita que Beal começará a matar pessoas para chamar atenção pública, mas pretende dar espaço a ele para identificar o mentor por trás dos eventos. Rave pergunta a Diz o que ele pretende fazer com Ceri, e a Diz diz que, como a família dela está prestes a perder poder, talvez seja melhor que ela morra. Voltamos para Jill, que tranquiliza Ceri, reafirmando sua lealdade a Diz. Ceri decide acusar formalmente seu pai, e Jill promete protegê-la. Jill menciona que precisam lidar com os bandidos antes que o exército de Beal chegue, começando pela libertação das forças do norte presas na igreja. Gar sabe onde estão detidos e guia o grupo até lá, enquanto Jill revela que pretende quebrar a parede para escapar, contando que já foi chamada de Sargento Demônio. Na igreja, onde as forças do norte estão presas, Jill aparece e derrota facilmente os guardas. Ela se apresenta e explica que a Diz a enviou para resgatá-los, revelando que Beal planejou o conflito. Ela menciona que foi acusada de ser uma espiã, enquanto Ceri foi usada como uma ferramenta descartável por seu próprio pai. Jill ordena que todos se preparem para retomar o porto e se defender. Enquanto isso, a Diz começa a preparar uma fornada, e Rave aparece, elogiando Jill por liderar as forças do norte contra os inimigos. A Diz percebe que Jill está tentando salvar a todos e Rave comenta que ela está derrotando os bandidos sozinha, sem precisar de ajuda. A Diz se preocupa com os danos ao porto, mas Rave sugere que ele faça Beal pagar pelos reparos, em vez de destruir a família dele, dizendo que Jill está cuidando de tudo. De repente, soldados aparecem avisando a Diz que os traidores estão indo para o palácio e que ele deve evacuar. Ele menciona que o porto está prestes a ser retomado pelas forças do norte e questiona por que deve sair. Camila e Zack eliminam soldados inimigos e retornam à igreja com Jill, que percebe que as forças do norte reforçaram sua posição. Hugo, líder inimigo, ordena que se rendam, ameaçando incendiar a igreja caso resistam. Jill quer enfrentá-lo, mas os outros acham muito arriscado. Ela, então, explica seu plano e pede que Camila a prenda e a entregue a Hugo. Quando se aproxima dele, Jill se liberta e destrói o machado dele, tomando-o como refém. Ela ameaça matá-lo se os soldados não recuarem, mas eles acham que é blefe, então Jill invoca uma rajada de vento que os derruba, ordenando que se rendam, pois não tem como escapar. Já destruiu seus navios, mas o sacerdote de repente ataca Ceri. Zack o impede, e Hugo percebe que a derrota é iminente e implora para que Jill poupe seus homens. Ele confessa que estava trabalhando para Beal, e Jill decide poupá-lo se ele colaborar com o plano deles. Porém, Beal surge com seus homens e começa a massacrar os rufiãs, chamando Jill de monstro e acusando-a de enganar a Diz. Ela responde que ele chegou tarde demais, pois o porto já foi retomado. Beal invoca um enorme dragão, dizendo que vai matar todos eles, e todos correm para a igreja enquanto o dragão se prepara para queimá-los. Jill pensa em enfrentar o ataque diretamente, sabendo que todos morreriam se o dragão incendiasse a igreja. No entanto, o dragão subitamente se inclina perante ela quando a Diz faz sua entrada.
Ele declara que está ali para proteger sua esposa, e Gil explica o que aconteceu no porto. Beal tenta desacreditá-la, chamando-a de espiã e acusando-a de trabalhar com os rufiãs. Adis, porém, se apresenta como o imperador e ordena que Hugo faça um relato do que ocorreu. Hugo hesita, mas Adis explica que prefere evitar violência, já que sua esposa quer salvar todos, e pede a Hugo para cooperar antes que ele mude de ideia. Hugo, então, jura lealdade ao imperador e revela que Beal é o mentor por trás do incidente. Adis percebe que Gil é inocente e força Beal a se ajoelhar, exigindo que ele pague por suas ações. Sabendo que Beal tentou matar Ceri, Adis o considera desprezível e ameaça suas familiares, a menos que ele confesse seus crimes e ceda Beberg sem resistência. Beal, no entanto, começa a rir, lembrando Adis que inúmeras pessoas morreram por causa de sua maldição e que todos o desprezam, desejando sua morte. Adis reconhece isso, mas afirma que ainda é o imperador e ordena que levem Beal. Mais tarde, vemos Gil no palácio, procurando por uma sala, e Rave aparece, revelando que o palácio pertencia a Beal e que os servos estão assustados e não cumprem suas tarefas. Ela descobre que Adis preparou o jantar para eles e comenta que gostou da comida, mas se pergunta por que ele não jantou com ela, imaginando que ele esteja se esforçando demais. Rave explica que Adis não quer que outros o vejam sofrer, pois ele é o imperador, e está tentando ajustar sua maneira de governar para não precisar governar pelo medo. Gil acredita que ele está escondendo seus sentimentos, tentando não ser afetado pelas palavras de Beal, mas ela acha que isso não é certo, pois teme que ele fique insensível aos sentimentos dos outros. Rave concorda, dizendo que Adis sabe que muitos o odeiam por causa da maldição e revela que quase perdeu o controle, precisando da ajuda de Rave para não perder a fé nas pessoas. Gil pensa que eles deveriam ajudá-lo a se tornar um imperador mais amável, dizendo que não quer que ele esconda seus sentimentos. Rave se pergunta se Gil talvez tenha um carinho especial por Adis. Ela, mas explica que não quer se apaixonar por ele. Rave a leva ao quarto e informa que ela vai dividi-lo com Adis, deixando-a sem jeito. Rave lembra que eles são casados, então não deveria haver problema. Ela percebe que Adis já está um pouco bêbado, e Rave conta que ele raramente bebe. Eles o ajudam a se recuperar, e Adis acorda e percebe que ela está cuidando dele. Gil lhe mostra algumas frutas que pegou na cozinha, e ele menciona que quer comer uma maçã. Ela tenta descascar, mas percebe que não está fazendo um bom trabalho. Adis brinca, chamando-a de desajeitada, e a ensina a técnica certa, explicando que ela poderá dominar depois de aprender. Gil pede para ele fazer um coelhinho com a maçã. Ele corta a fruta em formas de coelhinhos, impressionando-a, mas Adis explica que aprendeu para agradar seus irmãos. Gil começa a alimentá-lo e comenta que ele a lembra de seu irmão mais novo. Ela revela que tem irmãos e percebe que não entrou em contato com seus pais, mas acha que está tudo bem, pois eles presenciaram sua proposta de casamento e não farão nada. Ela agradece a Adis por poupar todos no porto, e ele explica que pensava em governar pelo medo, mas sabe que ela desaprova essa ideia. Gil menciona as coisas horríveis que Beal disse sobre ele e admite que quer que ele viva, apesar de todos o odiarem. Adis fica sem jeito e pergunta se ela o ama, mas Gil responde que o está tratando como um irmão, o que o deixa decepcionado. Ela se deita ao lado dele, dizendo que está quente, e ele a abraça, pedindo para ela não tratá-lo como um irmão. Gil percebe que foi enganada, mas Adis assegura que não fará nada e diz que está tudo bem se ela se apaixonar, já que são casados. Gil pergunta se ele sente algo por ela, mas Adis explica que não quer se apaixonar para que ela não sofra. Confusa, ela questiona o que ele quer dizer, e ele menciona que deseja que ela o ame. Gil acaba adormecendo, e Adis observa que ela é perfeita para ele, mas quer saber o que é ser amado. No dia seguinte, ele prepara comida para ela, que elogia o sabor. Ele pergunta se ela já se apaixonou por ele, mas ela desvia do assunto. Adis diz que não vai parar até que ela diga sim. Camila e Zeke chegam para informar que são os novos cavaleiros da consorte do dragão e a chamam para seus estudos. Adis comenta que se sente solitário, e eles brincam, perguntando se ele a ama, o que o deixa sem graça. Camila alerta que ele pode acabar enlouquecendo com o comportamento dela. Quando saem, Gil pede a Camila e Zeke para pararem de provocar Adis, mas eles sugerem que ela conquiste seu amor e começam a dar conselhos de relacionamento, prometendo apoiá-la. Gil admite que não sabe lidar com homens, pois não tem experiência, e Camila acha adorável. Ela também confessa que não quer se apaixonar por Adis, pois prefere repreendê-lo sempre que ele comete um erro.
Eles notam o anel da consorte do dragão em seu dedo, e Gil menciona que a Diz explicou que sua presença ajuda a suprimir a maldição dele. Ela pergunta quem lançou a maldição, e Zack sugere que foi Kratos. Aprendemos que os ideais sobre-humanos entraram em conflito com os de Rave, dividindo o continente em 2 países. Rave tornou-se uma terra árida devido à maldição, mas o Imperador Dragão encontrou uma noiva com poderes mágicos incríveis, criando uma barreira que protege o Império. Ciri aparece com uma carta e a mostra para Gil, que percebe que Gerard foi quem a escreveu. Ela começa a ler, mas o vento leva a carta, e a Diz a pega, percebendo que Gerard está vindo em sua direção. Ele decide enfrentá-lo, dizendo que todos precisam se preparar para sua chegada. E assim termina este vídeo. Se quiserem mais episódios, deixem seus comentários abaixo. Obrigado por assistir, e vejo vocês na próxima vez.